favor, abra aí no livro, na carta de Judas, tá? É o penúltimo livro da Bíblia. Judas. Carta de Judas, que só tem um capítulo, mas vamos ver como ele fala no Novo Testamento. Judas, irmão Narciso, ajuda a irmã. Judas, no capítulo 1, que é o único capítulo. Esse Judas aqui, ele não é nem o Iscariotes e nem é o Judas, o Iscariotes que traiu, nem, claro, né? E nem o Tadeu. Ele é Judas, ele é irmão de Tiago, tanto que no início ele disse que ele é irmão de Tiago, e esse Tiago era irmão de Jesus. Então Judas é meio irmão de Jesus Cristo. Amém? Então vamos. Eu hoje dei um título para essa ministração, que é transformar a graça de Deus em libertinagem. O irmão Judas, ele começou a escrever essa carta aqui porque ele ficou muito incomodado porque ele estava vendo que as pessoas naquela época, né, mestres e que congregavam na igreja que estava nascendo, eles estavam transformando a graça de Deus em libertinagem. E eu também eu faço as minhas palavras do irmão Judas aqui, e eu também estou falando aqui porque eu fiquei incomodada, porque a gente vê muitas coisas na internet e outras coisas assim, às vezes no entendimento de um irmão ou outro, e as pessoas confundem muito a graça de Deus com a libertinagem. Para vocês entenderem, existe diferença entre liberdade e libertinagem. Liberdade é a capacidade de fazer alguma coisa, e a palavra de Deus diz que nós somos livres em Cristo. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. E libertinagem já é uma coisa sem regra, é onde não tem regra, onde não tem controle, onde não tem leis. Então vamos ver aqui, Judas, único capítulo, diz assim, a partir do versículo 3: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Aí vai dizer por que ele está escrevendo aqui. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Tem uma outra tradução, que é na Almeida Corrigida e Fiel, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade, como ele teve por necessidade, eu também, agora no momento, estou tendo, de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador, e ao Senhor nosso, Senhor Jesus Cristo. Na outra tradução, Almeida Revista e Atualizada, está escrito: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois, esse é o motivo dele escrever essa carta, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vocês fiquem deixem aberto aí, tá? A gente vai ver alguns outros textos. Então, nós temos recebido o ensinamento, né,
aqui a preocupação dele para que algumas pessoas que estavam considerando o fato da graça, justificando que por conta da graça eles poderiam continuar nas suas vidas, nos seus pecados, na libertinagem, na dissimulação, no pecado, na perversão. Porque eles diziam assim: todos já fomos justificados por Jesus, Jesus morreu na cruz, é fato. Então eu posso continuar pecando, eu posso continuar na minha vida antiga. E aqui ele está escrevendo, dizendo: olha, cuidado, não é assim. Ele diz: olha, homens ímpios que converteram em dissolução ou transformaram em libertinagem a graça de Deus. E quando essas pessoas agem assim, elas negam a Deus, elas estão negando, porque Jesus ele veio divulgar e veio entregar o reino dele. E Deus diz: sede santos porque eu sou santo. E é bom a gente deixar claro que a santidade não é perfeição, mas santidade é separação para o Senhor. Ou seja, cada dia mais a pessoa que se entrega a Jesus, ela tem que buscar chegar à altura, à profundidade, à estatura de Cristo. Ela tem que buscar ser mais semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela tem que buscar viver uma vida de santidade, separação para o serviço de Deus, para Deus. E isso a gente não pode sozinho, mas nós podemos em Cristo, com Cristo, por Cristo. Mas tem que haver um ingrediente. O ingrediente qual é? A minha decisão de me santificar, a minha decisão de viver uma vida de santidade, de deixar as velhas práticas, as práticas que eu praticava antes, as coisas que eu fazia antes, para trás. Amém? E aí ele diz aqui, olha, no versículo 5: quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então ele está dizendo: olha, preste atenção, o povo de Deus foi tirado do Egito, o povo de Israel foi tirado do Egito, foi liberto, mas Deus destruiu todos aqueles que não creram, todos aqueles que rejeitaram, todos aqueles que pecaram. Pouco tempo depois que o povo de Deus foi tirado do Egito, eles fizeram um bezerro de ouro, adorando a imagem, sendo que Deus tinha dito: não façam imagens, não façam imagens de animais, nem de animais que andam na terra, nem animais que voam, nem animais que estão nas águas, nem de pessoas. Adorem a Deus, somente a Deus, a quem vocês não veem. E a adoração, Deus tinha estabelecido como é que era feita a adoração. Então, ele está dizendo: cuidado, se Deus destruiu aqueles que não creram, apesar de tê-los tirado com mão forte. Vocês acreditam que todos devem saber que Deus tirou o povo da gente de uma forma maravilhosa, uma forma milagrosa, magnífica, com poder, com mão forte. Mas mesmo assim, ele os destruiu quando esse povo não creu, quando esse povo rejeitou, quando esse povo não quis viver uma vida santa, não quis obedecer os seus mandamentos. Então, aqui tem uma outra tradução, eu peguei umas traduções, porque tem umas diferenças. Ele diz: olha, quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube disso, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, depois destruiu os que o rejeitaram. Em outra tradução, deixa eu ver aqui, diz também, os que não permaneceram fiéis. Então, Deus é Deus e Ele é santo. Ele é misericordioso, é bondoso. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs e são motivo de nós não sermos consumidos. Mas Deus também é Deus de justiça. Vamos continuar. Judas, no capítulo, versículo 6, diz. Não, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, indo
indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Então ele está fazendo comparação, está dizendo, olha, esses homens que se infiltraram no meio da igreja, que transformam a graça de Deus em libertinagem, estão correndo sérios riscos, porque podem ser destruídos como o povo de Deus foi destruído no deserto, podem ser destruídos como Sodoma e Gomorra e as cidades que foram destruídas também por conta dos seus pecados. E aí ele prossegue dizendo como esses homens se comportavam. No versículo 5, versículo 5 já, no versículos 10 até o versículo 11, diz assim: estes porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, com animais irracionais se corrompem. Ele está comparando essas pessoas a animais irracionais, gente. É muito sério. Quando as pessoas, quando a gente, qualquer um de nós, confunde a graça de Deus com libertinagem, com licença para pecar, a gente está agindo como se fosse um animal irracional. Ele está dizendo aqui, é como se eles fossem animais irracionais. É muito sério. Compara, eles agem naturalmente. Por quê? Porque a carne, os interesses pessoais, eles dominam acima do temor de Deus e agem como se fossem animais. E isso é uma coisa assim, é realmente muito preocupante. E aqui no versículo 11 ele diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. O que foi que Caim fez? Caim foi advertido pelo próprio Deus para renunciar ao pecado, para rejeitar o pecado, para vencer a maldade do seu coração, mas ele quis agir do jeito que agiu e acabou matando o seu próprio irmão. Foi o primeiro homicida do mundo. E aí ele diz que essas pessoas, elas estão agindo como Caim, andando pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano da ganância de Balaão. Balaão, pelo interesse financeiro, ele quis amaldiçoar Israel contra a vontade de Deus. Então ele está dizendo, olha gente, é muito sério. E é interessante quando ele diz no 11, ele diz, ai deles, ai de mim, ai de você, se nós andarmos por esse caminho, transformando a graça de Deus em libertinagem, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pela ganância de Balaão. Deixa eu ver aqui uma outra tradução. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição, em outras traduções diz, na rebelião de Coré. Uma outra tradução que eu gosto muito é essa Almeida Revista Atualizada. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na rebelião de Corá ou de Coré. Está tudo no Antigo Testamento. Então, o irmão Judas está dizendo que a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, para não usar a graça de Deus e transformá-la em meio de libertinagem ou dissolução. Amém? E ele diz assim, por que a gente não pode agir dessa forma? Vocês deixem marcado aí em Judas, vamos voltar um pouquinho no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 6. Carta aos Hebreus. Irmão Narciso, ajuda aí, irmão, por favor. Hebreus, capítulo 6, versículos 4 e 5. Hebreus 6, versículos 4 e 5. Diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo,
e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Em outra tradução diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Então é muito sério. Quando a gente nega a Jesus, quando a gente nega a graça de Deus, ou quando a gente transforma, quando a gente deturpa, quando a gente usa a palavra de Deus para o nosso interesse próprio, para o nosso benefício, ou do jeito que a gente quer, a gente dá como se a gente estivesse crucificando a Jesus de novo. Isso é impossível, não pode. Então, quem conheceu verdadeiramente, eu entendo assim, que quem se rendeu a Jesus, quem se converteu verdadeiramente a Jesus, ele não tem prazer no pecado. Ele não tem prazer em praticar as mesmas coisas que fazia antes de conhecer. E é claro que, infelizmente, porque somos pecadores, a gente falha, a gente erra, mas viver no pecado, se alimentar do pecado, nutrir o pecado, fazer, como diz, gostar e viver de acordo com o pecado, não, eu vou continuar vivendo, fazendo, roubando, mentindo, adulterando, desviando verba pública, porque Deus, eu vou me arrepender, Deus vai me perdoar e eu vou ter o perdão. Não é assim, irmãos. Porque Deus, Ele conhece o coração das pessoas e Ele entende quando a pessoa ela tem as suas motivações. E as motivações da gente não podem ser nunca pelo nosso próprio interesse. Vocês viram aqui que ele compara, o Judas compara o caminho de Caim e a ganância de Balaão. Ou seja, as pessoas, esses dois aqui, eles estavam com seus próprios interesses pessoais, né? Interesses pessoais. E quando a gente coloca os nossos interesses acima de Deus, está tudo errado. Vamos ver mais um pouquinho aqui, nos versículos, continuando, vamos voltar para o livro de Judas. Amém? Judas, nós temos aqui nos versículos 12 até a 13. E ele está ainda continuando dizendo, estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Terrível, né, irmãos? É muito sério, seríssimo. E aqui, uma outra tradução que diz assim, estes são manchas em... Estes são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, sem os frutos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades ou sujeiras, estrelas errantes para os quais têm sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Então esses homens, ainda continua dizendo que eles são como rochas submersas. O que é a rocha submersa? Ela é tipo um iceberg, né? Que aí o barco vem, não vê, bate nele e afunda, ou seja, leva ao engano, leva à destruição, leva a problemas, leva as pessoas a caírem em situações e armadilhas.
sem recato. Recato é sem decência, sem honradez, sem moralidade. Pastores que apacentam a si mesmos. Qual é a função do pastor? A função do pastor é apacentar quem? As ovelhas, né? Então, a partir do momento que se eu sou uma pastora, sou uma líder, eu apacento a mim mesma, eu estou fazendo a minha vontade, eu estou cuidando de mim. E não é esse o objetivo. Jesus disse, olha, vocês vão servir, porque ele disse, no reino de Deus, maior é aquele que serve. Se eu servir vocês também vão servir uns aos outros. Nuvem sem água. Para que serve a nuvem sem água? Nada. Está um calor, está no deserto, nuvem sem água não vai resolver o problema de ninguém, não vai trazer solução, não vai abençoar ninguém. Árvores que em plena estação estão sem frutos, ou seja, só tem aparência, só tem uma roupa bonitinha, o cabelo arrumadinho, mas dentro não tem conteúdo, não tem vida. Porque a árvore, o que a árvore tem que fazer? A árvore frutífera, ela tem que alimentar. E nós precisamos alimentar. Árvore desarraigada, uma árvore sem raiz, qualquer coisa vai ser destruída, qualquer vento, ondas impetuosas do mar que expulsam sua sujeira, gente. Eu não sei se vocês já viram no mar, quando o mar traz aquela sujeira, principalmente restos de plástico e tudo, é horrível, muito feio. Então, e estrelas errantes cujo destino é a escuridão. Irmãos, é muito sério, quando a gente, de alguma forma, desvirtua a palavra de Deus. Então, ele está nos advertindo. E aqui no versículo, vamos ver o versículo 17 a 19. Mesmo Judas. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Então, é assustador que a gente está vendo, mas é importante nós entendamos que nós vivemos na graça, mas a graça não nos dá o direito, não nos dá a licença para que nós permaneçamos no pecado, para que a gente continue andando em coisas que nós sabemos que não devemos andar, irmãos. E aí, o apóstolo, para finalizar, nos versículos 20 a 22, ele dá a solução para como a gente fugir dessa condição e a gente rejeitar e a gente não cair nessas ciladas. Judas, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. E aqui vou ler uma outra tradução que diz assim: mas vós, amados, edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Outra tradução, bem um pouco parecida. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então, irmãos, depois que nós vimos tudo isso, um alerta, né, que é muito importante, porque a palavra de Deus diz que Jesus nos enviaria o Espírito Santo e ele nos conduziria à verdade e a verdade nos libertaria. E a verdade está onde? Na palavra. E quando o irmão ele diz aqui, o Judas diz que a gente deve orar, edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima
Como a gente aumenta a nossa fé? Lendo a palavra. A fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Aqui está o meio. O alimento para a nossa fé é a palavra de Deus. O alimento para o nosso espírito é a palavra de Deus. O alimento para o nosso espírito é a oração. O alimento para o nosso espírito é viver uma vida de santidade, de obediência. E aí você diz, mas eu sou pecador, sim, você é pecador, eu também sou. Mas é de passo em passo, é de dia após dia, é num processo. Eu entendo que a salvação é o primeiro passo que a gente dá quando a gente se converte, dá para Deus, para a cruz. E todos os dias, enquanto a gente viver neste mundo, a gente está dia após dia caminhando para o céu. Esse caminho aponta para quem? Para Jesus. E nesse caminho é só a gente e Deus. Você não pode confiar que o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu pastor vai te ajudar nessa caminhada. Ele ajuda sim, mas ele não vai viver por você. Ele tem coisas que é só você e Deus, só eu e Deus. E aí é nesse momento que a gente tem que abrir mão desses interesses aqui, como nós vimos aqui, o caminho de Caim, a ambição, a ganância do Balaão, a rebelião de Coré. Então, quando a gente abre, e de outros sentimentos mais, aqui são apenas uns 3 que ele cita, mas quando a gente abre mão desses interesses que são aqui dentro, a gente começa a viver uma vida de santidade e a gente tem condições de não andar nesse mesmo caminho que esses homens, quando ele diz que convertem em dissolução a graça de Deus, ou convertem, ou transformam em libertinagem a graça de Deus. Que a gente não seja desses homens, dessas mulheres, amém? Que nós sejamos daqueles que buscam viver uma vida de santidade, observando que nós temos hoje em dia, nós temos muitas pregações na internet, e aí, como eu estou pregando aqui e vai para a internet, outras pessoas também fazem isso. Então, irmãos, quando você vê uma pregação, confira se está de acordo com a palavra, se aquilo que aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que às vezes fala tão bem, que tem uma oratória tão boa, tão convincente, se essa pessoa, ela está de acordo com a palavra, se o que ela está ensinando está de acordo com o que está escrito. E lembre-se que a gente não pode isolar um texto, a gente não pode pegar um texto bíblico e dali fazer uma doutrina. A palavra de Deus, ela é completa, ela não se contradiz. Então, se você viu algum texto que deixou você meio confuso, que arranhou dentro do seu coração, vá buscar, faça como os bereanos. Bereanos, o que eles faziam? Eles investigavam. O apóstolo Paulo estava pregando lá e eles estavam olhando as escrituras. Eles não tinham uma facilidade como agora nós temos tudo aqui juntinho. Os escritos eram em papiros, eram diferentes, mas eles tinham como buscar, eles iam investigar se o que o apóstolo estava ensinando estava de acordo com as escrituras que eles conheciam. Então, pois do mesmo modo vá e peça ao Espírito Santo, que é aquele que habita dentro de você e dentro de mim, para que ele te oriente, para que você e eu não caiamos em ciladas, não sejamos massa de manobra para esses líderes, para essas pessoas que querem se aproveitar, que querem de alguma forma enganar os outros para se dar bem, para ter proveito próprio, para serem bem-sucedidos, para terem, às vezes, querem tanta questão financeira, que as pessoas gostam também de ser pompa, né? Ser bajulados, ser tratados com honradez. Quando a gente se coloca nessa condição de querer a honra para nós, está tudo errado, porque a honra tem que ser para Jesus. Ele é o único digno de honra, de louvor e adoração. É claro que eu estou falando que a gente trata bem os irmãos, honra os irmãos, mas a adoração, a honradez de Deus somente é para Deus. Amém, irmãos? Quando a gente começa a honrar e tratar uma pessoa, um irmão, seja um líder, mais do que ele deve,
correndo sempre isso, porque a adoração e a glória a Deus é de Deus. Por isso, que a gente seja muito cuidadoso, amém? Que nós sejamos cuidadosos para que a graça de Deus não seja deturpada, para que a graça de Deus não seja transformada em libertinagem, não seja transformada em meios de levar-nos para o inferno. Porque a gente pode estar pensando que está indo para o céu e por conta de entendimentos errados e condutas erradas, a gente está caminhando para o inferno. Amém? É por isso que eu quis trazer essa palavra. Como o Judas ficou incomodado, eu também fiquei incomodada, tá? E eu espero em nome de Jesus que essa palavra me ajude a mim e cada um de vocês, para que a gente seja cuidadoso na nossa conduta, no nosso dia a dia, e cada dia nós sejamos semelhantes a Jesus, buscando de glória em glória a viver uma vida semelhante àquele que morreu por mim e por você. Amém? Eu gostaria de orar. Se você puder ficar em pé, fique, se não, fique sentadinho mesmo. Amém? Pai, nós colocamos diante do teu altar a vida de cada um dos irmãos que está, a minha vida também. Senhor, que essa palavra, Senhor, nos ajude. Como o Judas advertiu aquele povo, que do mesmo modo nós sejamos advertidos aqui, para que a gente não transforme a graça de Deus em libertinagem. Para que nós sejamos, meu Deus, cuidadosos e santos, e cada dia mais nós nos apeguemos à Tua palavra e busquemos viver uma vida de santidade em observância aos Teus mandamentos. Cada dia mais a gente renuncie, Pai, ao pecado, renuncie aos nossos interesses pessoais, renuncie à nossa carnalidade, renuncie aos nossos egoísmos e sentimentos individualistas, para viver, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, e a igreja diga amém. Amém.